Gostaria de apresentar nossa amiga. Ela perdeu um amigo ontem, faleceu. Diz que ela não pôde estar com a gente no congresso. Mas eu quero te dizer que o Senhor é contigo, Ele sabe de todas as coisas. Ele é o Deus do conforto, do consolo, da cura. E que Deus possa te usar. Amém? Vamos orar por ela? Senhor, em nome de Jesus, eis aqui a tua serva. O Senhor conhece o coração, o Senhor conhece a alma, o Senhor conhece todas as aflições, o Senhor conhece os seus sonhos, os corações. Eu peço que o Senhor venha curar, que o Senhor venha confortar e que ainda mais o Senhor possa usá-la nessa experiência que ela acabou de conhecer. Que o Senhor venha guardar no nome do Senhor Jesus. Use a vida da tua serva para a tua igreja, para a edificação da tua igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Vai tudo bem com você? Amém. Amém? Amém. 2 Coríntios 5, 17. Eu acredito que ontem já foi bênção. Eu acredito fielmente que o Senhor trouxe uma palavra ou uma experiência profunda com o pessoal envolvido no dia de ontem, com as mulheres. E eu vinha pensando no caminho, eu fui buscar minha amiga Patrícia, eu fui pensando em Jesus. Eu acredito que o que eu disser lá vai em algum momento ser confirmação do que já foi dito, mas eu acredito na profundidade do que Deus tem para hoje. Amém. Quero até, Amandinha, pedir para deixar aquele desenho das fases, tem? Da borboleta, esse. Se puder deixar aí, eu agradeço. Encontraram aí? Amém. A palavra diz assim, ó. Vou ler na versão já renovada. Quando alguém se faz cristão, quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma. Teve início uma nova vida. Tem outras versões, né, que diz assim: eis que tudo novo se fez. E é interessante para mim o tema que foi escolhido para esse evento. E eu até dividi com algumas pessoas no meu trabalho, dividi com a minha mãe, que mora em outro estado. E eu, no primeiro momento, disse: mãe, olha esse tema. A gente trabalha tanto com a palavra, trabalha tanto com mulheres em movimento, com mulheres em desenvolvimento, mas de lagarta a borboleta, qual o segredo? É no mínimo chamativo, né? E eu acredito que o Espírito Santo trabalhou dentro do coração de vocês de uma forma muito, muito, muito cheia de detalhes. E nesse momento eu não vim, pode, claro. E nesse momento, ou no dia de hoje, eu não vim falar somente das cores da borboleta, da sua beleza, do seu prospecto de voar, porque o que nos chama a atenção, na verdade, é o quê? É o seu colorido, a sua forma diferenciada, a forma de vivência da sua borboleta. A Débora foi chamada hoje para mexer com você. E eu sempre brinco com a Amandinha, falando: não sei se tu vai me chamar de novo, mas eu vou dar recado. Nós vamos falar hoje do processo. Nós não vamos falar hoje somente da liberdade. Nós vamos falar do processo. E aí eu já vou dizer de cara, para a gente não ficar esperando até o final, qual é o segredo? O segredo é que a borboleta, ela não precisa de um milagre. Ela precisa de um processo. Débora, então você está querendo dizer o quê? Eu vim hoje para a casa do Senhor, eu vim em busca de um milagre, eu vou sair daqui sem ele? Não. Se você veio em busca de um milagre, você está no lugar certo. Você está na fonte correta. Mas existe um processo na sua vida que precisa ser desenvolvido para que você chegue até o milagre. Débora, então Deus é inacessível.
acessível em termos de milagre, porque a Bíblia diz o quê? Que Ele é o meu escudo, a minha fortaleza, é Ele que me ouve, é Ele que me chama e Ele me acode na hora que eu preciso dela. Eu sei, mas Deus nos trouxe hoje para falar de fases, e nós vamos falar delas. Então vamos lá, bora falar dessas fases? Tudo tem um início, e a palavra metamorfose, ela vem do grego metamorfoses. Ela quer dizer mudança. E mudança para nós na estrutura do corpo, do tecido e dos órgãos do nosso tempo. Há um momento ideal para o início de toda essa mudança. E aí, a mamãe borboleta vai lá e coloca aquele ovinho lá que você está vendo. Ali está o início de tudo. Mas a nossa ansiedade natural faz com que a gente queira entender que a gente não precisa ter uma condição favorável. A nossa ansiedade faz com que a gente queira dar início, fazer as coisas acontecerem. Vamos lá para o início da criação? O início da criação diz que Deus criou isso, depois criou aquilo, depois criou mais isso, depois criou mais um detalhe, e foi dando os detalhes, foi dando cor, foi dando vida, e no sétimo dia, lá no sábado, ele deu uma descansada. Tudo tem um tempo e um momento favorável para o seu início e para a sua criação. Você já imaginou se a gente ficasse cutucando lá o ovinho dessa borboleta? O que iria acontecer? O processo não se daria. A gente ia interromper esse processo. E aí eis a nossa primeira lição. Não pule de fase. Não pule de fase. Tenha paciência. Não estraga a cronologia do milagre de Deus na tua vida. Não estraga o propósito, a promessa que Deus fez na tua vida. Não queira adiantar as coisas. Quando ouvi a tua voz, tocou meu coração uma emoção tão forte que eu nunca senti. O anseio de minha alma ensinou-me a superar e me deu várias razões para que eu pudesse esperar o tempo de Deus na minha vida, o tempo de Deus para os meus sentimentos, o tempo de Deus para o milagre, o tempo de Deus vai se cumprir, o tempo de Deus para as minhas promessas, o tempo de Deus para minha cura, o tempo de Deus para me exaltar, o tempo de Deus. Você precisa esperar. Ah, Débora, você não sabe de nada da minha vida, mulher. Eu estou esperando tem 10, 15 anos. Estou orando pela libertação do meu marido. Eu estou orando pela libertação do meu filho. Eu estou orando por uma cura. Eu estou orando por um milagre, Débora, e você me manda esperar. Aleluia. Estou mandando você fazer nada, não. Jesus está falando com você. Amém. E se tem uma coisa que eu aprendi vivenciando: obediência gera milagre. Obediência gera prosperidade. Obediência gera estrutura, raiz. Espera até o Senhor na tua vida. Não estrague as promessas que Ele tem para você. Mas aí nasce a lagarta. E eis que surge, então, o início do nosso tema, né, Mandinha? Eis que a lagarta está ali. E por cerca de 1 ano, ela trabalha de forma árdua, com foco no seu objetivo. Essa é a maior fase de vida da lagarta. Ela fica ali o tempo inteiro se alimentando e acumulando energia. Vai acumulando energia
vai se hidratando. É a forma que ela encontra de se preparar para a próxima fase. E aí agora a gente já vem para o nosso lado cristão. Se você não pega a fase que você está e não se alimenta do jeito certo, você não tem estrutura para receber o que Deus te prometeu. Se alimenta. E você se alimenta de quê? Da palavra. A palavra precisa ser o seu alimento. Ela tem que estar aqui. Ela não tem que estar aqui. Ela tem que estar aqui. A palavra de Deus é o seu combustível. É a forma de você se hidratar. É a forma de você se preparar. De você estar comigo. Sabe, irmãos, a gente não está mais naquela geração, e me desculpe a sinceridade, né? Que a gente que é meio nordestino, a gente não guarda muitas coisas, né? Mas não dá mais para a gente só decorar versículo. Não dá mais para a gente só postar nas redes sociais aquelas gravuras da Bíblia riscada e rabiscada com marca-texto e desejar bom dia para quem curte você nas redes sociais. Eu tenho vivenciado coisas de 4 anos para cá, dentro do hospital de base, que eu posso te dizer que se você não tem palavra, você não sabe o que dizer. Eita Deus. Se você não tem Jesus dentro de você, você não sabe trabalhar para Ele. Quer vivenciar as promessas? E me parece que tem alguém perguntando para Deus isso hoje. Se alimenta. Palavra. Oração. Compromisso com Ele. Isso vai fazer a diferença. E aí, além de se alimentar, ela vai se alimentando de forma constante, ela ainda precisa ser muito, extremamente cuidadosa. Com o quê? Com os predadores. Porque a lagarta ela é pequena, é claro que existem tamanhos maiores, né? Mas ela tem que ter cuidado com os predadores. E ela tem que ter cuidado com as ameaças, inclusive de nós, seres humanos. Porque a gente considera a lagarta como uma praga que vai roer a minha planta, que vai comer a minha palmeira. E a gente vai lá e joga remédio sobre ela, tira ela, dá um jeitinho de tirar ela de lá. Quando na verdade ela está numa das maiores fases da vida dela, se preparando para receber o momento da sua liberdade. Já aconteceu isso com você? De você estar naquela fase bem delicada. Naquela fase em que você está buscando muito. E aí alguém diz assim, crente, perdendo tempo lendo Bíblia. Já aconteceu isso com você? De alguém criticar você? Tinha uma mulher, ela já não é viva, ela já está com o Senhor. Eu morava na Candangolândia, na quadra 5, e a Dona Maria fez parte da minha vida. A Dona Maria morava na casa da frente, e naquela época eu não estava nos caminhos do Senhor. Naquela época eu cantava secularmente numa banda de baile. Trabalhei por 9 anos trabalhando e viajando esse país inteiro, cantando numa banda de baile. E todas as vezes que eu saía para cantar ou para ensaiar, a Dona Maria estava lá, sentada na calçada, lendo a Bíblia. E ela falava assim, Débora, Deus não tem isso para você. E os anos se passaram. E o filho da Dona Maria resolveu fazer uma faculdade de teologia. Mas no corre, em determinado momento, ele bateu lá em casa. Débora, você está trabalhando? E ainda não. Eu estou precisando de ajuda. Tem como você me ajudar a fazer o trabalho da faculdade? Eu estou com muita dificuldade. Eu já li o livro 2 vezes, mas eu não consigo destrinchar da forma certa. Eu sei que você escreve bem. Me ajuda. Te ajudo. E eu sentei junto com ele para fazer um resumo de um texto da vida de Paulo. E quando eu me deparei fazendo aquele resumo da vida de Paulo, percebam que eu ainda estava afastada, tá? Eu me deparei naquela parte em que Paulo critica os cristãos. Eu me deparei naquela parte em que Paulo joga pedras. E aí caminhei mais um pouco e me deparei naquela hora em que Paulo se encontra e o Espírito Santo tem aquele encontro com Paulo. E Paulo tira, e o Espírito Santo tira dos olhos de Paulo aquelas necessidades. Eu esqueci até que nome que dá. Que nome que dá mesmo? Escamas. Tirou as escamas de Paulo. Agora ela está na fase do alimento.
Você já reparou quantas oportunidades Deus colocou na tua frente para te chamar de volta? Deus colocou a irmã Maria na minha frente. Deus colocou um estudante de teologia para eu ir ter com Paulo. Porque eu não estava focada na sua palavra. Porque eu precisava voltar e o Espírito Santo estava dizendo: vem. E nessa noite o Espírito Santo está dizendo para você: vem. Eu quero você comigo de novo. Eu quero que você leia a minha palavra de novo. Eu quero que você fique nessa fase de vida se preparando, se enchendo de mim. Mas a gente deixa passar. Sabe por que a gente deixa passar? Eu imagino hoje, e eu não vou esconder de vocês, eu também tinha a mesma visão das lagartas até ontem. Porque quando eu via, eu tinha medo delas. E eu também tentava tirá-las de perto de mim. E os amigos que convivem comigo sabem que eu paro o carro, muitas vezes, para tirar fotos aleatórias. E um dia desses eu vi as formiguinhas trabalhando, né? E eu parei para filmar as formiguinhas levando as folhas e mostrar para o meu filho. Eu falei: filho, olha isso. Olha que coisa mais linda. E hoje as borboletas estão nos ensinando que se a gente não tivesse suprido, alimentado, fortificado, é ilusão, meu querido. Porque a gente tem um péssimo defeito. A gente confunde Deus com as revistas da Avon, da Natura, Boticário. A gente abre, olha lá um produto que possivelmente vai me agradar, ajoelha e faz um pedido para Deus, como se Deus tivesse a obrigação de te entregar em uma semana ou 24 horas. E muitas vezes aquele produto não vai fazer bem para a sua pele, para a sua cor, para o seu cabelo. É uma prova aleatória de um pedido que você fez, e eu vim com essa missão hoje. Não adianta você se ajoelhar e pedir para Deus algo da parte do Senhor, porque se você não tiver estrutura, Deus não vai te dar. Se você não estiver alicerçado, Deus não vai realizar. E eu não tenho obrigação como cristão de deixar você iludido. Aleluia. Se prepare para o que você quer receber. Esteja pronto para aquilo que você ora. Porque se você não estiver preparado, vai demorar. E aí a lagarta fica lá, por mais ou menos um ano. Esse trabalho já vai deixando ela treinada. Eita, será que os desafios nos ensinam? A gente já vai sendo treinado para a próxima fase. E é nessa fase que ela começa a tecer os fios de seda. Percebam, ela se prepara e ao mesmo tempo ela gera. Percebeu o movimento da igreja? Enquanto nós nos preparamos, nós estamos gerando. Enquanto nós nos alimentamos, nós estamos gerando para a próxima fase. E esse gerar tem muitas raízes. Nós geramos vida através do Espírito Santo. Nós geramos oportunidade através do Espírito Santo. Nós geramos cura pelo Espírito Santo. Nós geramos a presença de Deus pelo Espírito Santo. Nós geramos graça. Nós geramos o Senhor. Nós derramamos o Espírito enquanto estamos sendo preparados. Porque enquanto a gente se alimenta, a gente tem o que dar. Mas se a gente não se alimenta, a gente não tem o que oferecer. Ontem, quando eu estacionei o carro, veio uma mulher lá no hospital de base. Eu estacionei o carro, eu e mais 3 pessoas, e veio uma mulher na minha direção muito atribulada. E o Espírito Santo na hora falou assim: não toca nela. E ela veio falando muito rápido, muito assim, ela estava muito agitada. E ela disse: olha, eu estou dentro da minha casa, mas eles ficam me afrontando. Eu sou uma mulher de Deus, o que eu digo para eles? Olha, você viu que você não é porque você não sabe. Mas o que eu faço? Eu achei que você é mulher de Deus. Eu vim porque eu vi que você é mulher de Deus. Ora por mim agora. Eu falei: eu vou orar por você. Mas antes eu quero te dizer
Jeremias 29:11. É Deus que sabe o que Ele tem para você. Aleluia. Quando você chegar na sua casa, abre a sua Bíblia. Mas você não vai orar por mim? Eu vou orar por você. Mas abre a sua Bíblia. E ela estava com a Bíblia assim, ó. E ela viu quando ela abriu a Bíblia, ela chorou compulsivamente. Ah, mas é um livro. Não, não é um livro. Está vivo. A palavra está viva e ela é eficaz. E ela corta. Aleluia. E o que eu quero dizer para você? Eu, Débora, estou na fase da lagarta também. Eu preciso me alimentar, me preparar para uma fase que começou hoje. Aleluia. Uma nova fase. Mas enquanto eu estou nela, eu tenho que gerar. E me preparar para a próxima. E a lagarta fez isso. Ou faz isso. Enquanto ela está nessa fase, ela vai já tecendo os seus fios de seda. Ela terá que tear, fazer. E junto com suas camadas de pele, ela vai trocar e vai criar o casulo ou a pomba. E aí chega a nossa segunda lição. Nada acontece sem trabalho, sem esforço, sem dedicação, sem foco. Tem uma música que eu demorei um pouco para cantá-la porque ela era extensa, mas ela remete muito a essa questão que eu quero focar com você. Enquanto você trabalha, enquanto a gente trabalha, não dá para olhar muito para os lados em se tratando das coisas do Senhor. A gente tem que focar naquilo que Ele quer que a gente faça. E aí Deus chama Noé e dá para ele uma ordem. E Noé, muito obediente, começa a trabalhar naquela ordem que Deus deu para ele. E a canção fala assim: ei Noé, o que você está fazendo? Eu apenas obedecendo uma ordem do meu Deus. Ei Noé, para que um barco assim tão grande nunca mais chover o bastante para esse barco flutuar? Ei Noé, desista dessa aventura, não vê que isso é uma loucura. Deus resolveu te envergonhar. Ei Noé, são quase 120 anos e você ainda acreditando que essa chuva cairá. Tanto tempo esperando, não é? Se preparando para a próxima fase, mas Deus me pede para te dizer: não pare. Aleluia, Jesus. Continue fazendo do jeitinho que Deus colocou no seu coração. Débora, mas ninguém está vendo, mas Deus está. Débora, mas ninguém nota, mas Deus nota. Débora, mas ninguém me reconhece, mas Deus sabe quem você é. Como ninguém. Não pare. Nada acontecerá sem sua dedicação, sem o seu trabalho, sem a sua renúncia, sem o seu foco, sem o seu olhar para aquilo que Deus desempenhou para fazer. Ué, mas a gente está falando de borboletas. Não, nós não chegamos lá ainda. Nós estamos falando de uma preparação para o voo celeste de alguém que Deus quer levantar nessa noite. Nós ainda estamos nessa fase. E aí a maioria de nós precisa enfrentar desafios. E como ela, a lagarta, é necessário esse alimento, esse trabalho para a fase que virá. Se a gente vacilar nessa fase, nós seremos devorados. Devorados pelo quê? Um dos principais sentimentos, eu digo por mim, quando a gente se sente, não sei se fracassado é a palavra,
Mas Satanás ele tem uma forma sutil de fazer com que os cristãos se sintam assim. E eu vou dizer qual é. A comparação é um dos maiores problemas no meio cristão. E como a nossa amiga disse, a dependência do olhar do outro. Isso é profundo e grave. Por quê? Porque nessa fase a gente tenta extirpar as lagartas do nosso meio, quando na verdade elas estão muitas vezes tentando se proteger dos predadores lá fora, ou muitas vezes tentando sobreviver para uma próxima fase. E aí quando a gente está em meio a uma situação de desafio, a primeira coisa que a gente pensa é: e agora? Quem vai me ajudar? E agora? Quem vai me socorrer? E agora? Vou olhar para os lados. Não tem ninguém? Não tem ninguém? Não vejo ninguém. E esquece de... O Criador está te vendo. O Senhor está te moldando. É o Pai te transformando. É o Senhor te fortalecendo. E eu não sei de onde veio essa letra da canção. É o Senhor que está dizendo ao seu coração. Que coisa linda, né? Fantástico esse Santo nessa noite. Eu me sinto privilegiada por isso. Aleluia, Jesus. Mas aí depois de todo esse preparo, vem essa fase do casulo. Ah, casulo, você é o camarada. E essa fase do casulo é interessante. Já tem até essa história que todo mundo conhece. Eu acho até que alguém deve ter citado isso aqui já alguma vez. Que o homem passa e vê o casulo, né? Vê ele meio que se balançando ali, se debatendo, e ele pensa assim: ah, coitadinha, ela está precisando de ajuda, eu vou lá abrir esse casulo para ela sair logo, para ela... E ela realmente sai, a borboleta sai, mas quando ela sai, ela cai. E quando ela cai, ela morre. Ela não consegue alçar o voo, porque alguém interviu na fase do casulo. É aquela fase da solidão, ou melhor dizendo, da solitude. É aquela fase onde você não tem ninguém. É nessa fase que se desenvolvem as asas. É lá dentro, naquela morbidez que não é bem uma morbidez, e você fica ali apertadinho, se debatendo naquela latinha. Caramba, ninguém está me vendo. Está doendo. Está formando as minhas asas, mas ninguém está me vendo. Será? Enquanto aquilo se forma, e que eu acho lindo, 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 é que todo esse processo é nada mais, nada menos do que a obediência genética do Criador. O Criador estipulou que fosse assim. A borboleta vai colocar esse ovo, ele vai se transformar no lagarto, em determinado momento ela vai desfazer o seu casulo, e eu vou refazer o ciclo. Ei, Deus também tem uma criação genética para a tua vida. Ele criou você dentro do ventre da sua mãe. Ele te formou direitinho do jeito que você é. Ele fez você crescer, desenvolver, te deu uma experiência. Ele te tem um chamado específico. Ele te deu inteligência. E você está no casulo reclamando de quê? Foi. E aí o salmista escreve muito bem quando ele fala assim: ai, eu faço parte das obras, da criação, da maravilha que é a tua criação. Irmão, se você está nessa fase, se acalma. Nada é tão profundo quanto o silêncio.
sobre isso, quer ver? Jesus chega pertinho da hora do Calvário. Está chegando, ele chama os discípulos e fala assim, ó, fica aí um pouquinho que eu vou ali falar com o Pai, tá? Fica aí, volto já. Jesus vai, e aí ele começa a falar assim, ó, se possível for, afasta de mim, pula essa fase, porque vai doer. Pula essa fase, Deus, vai doer. E a Bíblia diz que Jesus chorou amargamente, que ele estava com a alma, peito amargurado. A Bíblia diz que ele chorou. Qual foi a resposta de Deus? Foi essa. Não teve resposta. Porque Jesus estava no casulo. Você acredita nisso? Um grande silêncio na terra havia. Há uma canção também sobre isso. Eu até gravei. Mas onde eu quero chegar? No momento do casulo é você e Deus. No momento da preparação para você colocar o pé na promessa do Senhor, é você e Ele. E o silêncio de Deus não é sinal de abandono, porque Jesus entendeu. E Jesus volta, e quando ele volta dessa conversa com o Pai, o que ele faz? Ele segue para o Getsemane, porque ele sabia que o momento dele era aquele. Você tem convicção do que Deus tem para você? É você mesmo, minha querida. Você tem convicção do que Deus tem para você? Você sabe realmente o que Deus tem para você? Pois caminha em direção ao que o Senhor te chamou para fazer, meu amor. Se você tem convicção do seu chamado, se você tem convicção da sua vida em Cristo, eu te digo nessa noite, levanta e anda, porque o Senhor não te abandonou, o Senhor não te deixou sozinho, o Senhor não te desamparou. Ei, você é rico e não sabe. Se eu te oferecer 1 milhão, Amanda, pelo seu braço, você me dá? Se eu melhorar a proposta, 2 milhões pelo braço e a perna, você me dá? E os olhos? Meu amor, você é uma riqueza ambulante, não sabe? É Deus. Você é uma riqueza ambulante, não sabe? Você está no melhor lugar do mundo, enquanto outras pessoas querem entrar e não dão conta, porque estão presos na garra de Satanás, está sentado dentro do santuário do Senhor. Você está recebendo uma palavra viva, pura, eficaz, enquanto muitos estão tão presos nas garras de Satanás que não conseguem sequer ouvir você dizer que Jesus o ama. E aí o casulo traz para nós o mistério da recriação. Que ciclo lindo! A borboleta põe o seu ouvido, a lagarta se prepara naquele casulo e vai. Está chegando o momento. Eu não sei em que fase você está. E também, quer que eu seja franca, não me importa saber. O que me importa nessa noite é dizer para você que você faz parte de um projeto divino. Aleluia. E se você faz parte desse projeto, se você tomou posse dele, meu amigo, minha amiga, se prepara para receber o que Deus tem para te entregar. Amém. Glória a Deus. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva as minhas intercessões. E quando dobro os meus joelhos em meio a tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente.
servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás nesse lugar. Oh, glória a Deus. Aleluia. Vamos voltar agora para o início. Amém, Jesus. Qual é o segredo? Qual é o segredo de renascer em Cristo? Qual é o segredo de se tornar uma nova criatura dentro do ciclo natural que Ele criou? O segredo é não mexer no projeto que Deus traçou. Sabe quando você bota na mão e fica levantando para olhar? Ih, tá bom não. Ih, nem ficou coradinho. Ih, tá bom. Igual a gente faz com o bolo, né? Esse é o segredo. É a gente não atrapalhar. É acreditar que Deus realmente está fazendo e não atrapalhar. Enquanto a gente bota na mão do Senhor lá, a gente se prepara. Opa! Um dia Deus me disse, há 25 anos atrás, que eu levaria a palavra dele em 4 cantos da terra. Isso tem 25 anos. Irmãos, pensa num casulo comprido. Pense que as asas de Débora demoraram. Primeiro eu fui testada, provada, e uma das primeiras provas que o Senhor me fez foi a seguinte pergunta: quem é você, Débora? Qual é a sua identidade hoje? E eu vou repetir essa pergunta, eu vou dividir com você essa experiência. Eu quero te perguntar: quem é você hoje? Qual é a sua identidade diante de Cristo? E eu entendi Deus dizendo assim: você ainda não vestiu as vestes que eu preciso para eu te levar nos 4 cantos da terra. Dica número 2: não se desespere. Deixa o tempo de Deus acontecer. Dica número 3: esteja pronto. Débora, eu quero que você vá agora e tome conta de fulano. Vá lá e tome. Débora, eu quero que você vá agora. Ih, quantas vezes aconteceu isso, irmãos? Patrícia me acompanha há uns 15, 9, 10 anos, né, Patrícia? O Hospital do Gama. Entrei para fazer o nosso trabalho de evangelismo ali, isso tem muitos anos já. E eu passei no corredor e aí passei, passei. E aí o Senhor falou assim: volta e fala para ele que eu amo ele. Aí eu olhei, falei: então, não estou vendo ninguém. Coisa da minha cabeça. E o Senhor: volta, fala para ele que eu amo ele. E eu voltei, tinha uma maca no corredor e tinha uma pessoa coberta do pé à cabeça. Eu falei: olha, para estar desse jeito deve estar morto, né? Lençol branco, a pessoa lá. E o Senhor: fala para ele assim: Jesus te ama. E eu levantei assim, um lençolzinho assim. Falei: Jesus te ama. Irmãos, aquele homem baixou o lençol, era um senhor já de cabelos grisalhos. E ele disse assim: eu esperei tanto ouvir isso de alguém. Eu não tenho família. Eu estou aqui sozinho. E eu falei para ele: sozinho você não está. Jesus está com você. Aleluia. Você acha que eu saio desse hospital? Eu falei: tenho certeza. Você vai levantar. E você vai sair por aí dizendo que Jesus te encontrou. Ele é pastor lá da DGO, no Gama. Aleluia. Eu congreguei com ele durante 22 anos na DGO.
gravei meu primeiro CD, eu me emocionei muito porque ele estava no banco da frente. E a Débora não enxerga nada quando tira o óculos, né? E essa questão de gravação é interessante, eles não querem a gente de óculos por causa do reflexo, e eu não gosto de usar lentes. E para eu identificar ele demorou. Mas quando eu vi que era, meu Deus, meu coração dilacerou. Por que eu estou dizendo isso para você hoje? É isso que o Senhor quer de você. Que você conte sua vida. Que você divida sua história. Esse é o grande mistério dessa noite. Jesus não quer te dar só uma promessa física, algo palpável, material, que você possa dizer, ó, foi o Senhor que me deu. Como esses carros na rua, né? Foi Jesus que me deu. Glória a Deus, irmão. Deus tem o melhor dessa terra para nós mesmos. Mas o grande mistério dessa noite de hoje é: você é quem? Qual é a sua identidade de cristão? Esteja pronto, meu querido. Esteja pronto, minha querida. Se alimente da palavra. E aí dá para a gente agradecer ao Senhor e seguir caminho rumo à mansão celeste juntos. Amém? Vocês conseguiram entender o que Jesus quis dizer para você? Sim ou não? Então vamos cantar para a gente finalizar. Vou entregar para a Mandinha. Nem sei se está na minha hora, acho que está. Ah, eu posso? Então tá bom. Vou contar um testemunho para você. Dentro dessa métrica, tá? E essa eu vou dividir com você especificamente. Os porquês são algo muito profundos. E nós cristãos, eu não sei se vocês são assim, eu sou assim. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu me deparei em um capítulo de Isaías que falava assim: no ano em que morreu o rei Uzias. E eu tinha uma senhora que me acompanhava lá na DGO, que ela era uma anciã que me dava muitos conselhos, me auxiliava, mas eu martelei, eu fiquei 15 dias querendo saber por que o texto começava dizendo que foi no ano em que morreu o rei Uzias. Tem algo aí, porque se não tivesse, não estaria lá. E ela falava assim: não perde tempo com isso não. Vamos caminhar, mulher, não perde tempo com isso não. Eu quero dizer isso para você agora, hoje, nesse momento. Não deixe que nada impeça que as suas respostas profundas da parte do Senhor na palavra saiam. Nada, absolutamente nada. E essa questão de fixar, de bater na palavra é muito importante, porque a gente está perdendo esse foco. Hoje é tudo muito digital, né? Olha eu, gente, é quase inacreditável eu usando uma Bíblia de celular. Eu falei com a Paty, não estou me reconhecendo. Mas eu acredito que a leitura da palavra seja um grande foco do nosso preparo. E aí os anos se passaram, e depois de muito tempo, já quando eu tinha esquecido essa questão, eu me deparei com a explicação de por que tinha sido a morte de rei Uzias. Porque naquele momento existia uma mudança do povo de Israel. E o rei Uzias trouxe para o povo de Israel todo o seu reflexo de idolatria, de prostituição, de mortes. Houve muita morte durante o reinado do rei Uzias. E quando Israel se depara com esse novo do Senhor, que a gente vai olhar para trás do tempo do rei Uzias, era Deus dizendo assim: eu sei o momento certo da virada da sua vida. Eu sei o momento certo em que eu vou virar a história, trocar a história do povo de Israel. Eu sei o momento certo que eu vou alterar o livro da tua história. Eu sei o momento certo que eu vou dar fim a isso tudo. Eu sei o momento certo em que você vai entender o porquê você passou por isso. Eu sei o momento certo de te explicar por que a sua perna está dessa forma. Eu sei o momento certo por que você questionou não ser vista pelos homens. Eu sei o momento certo. E isso é tremendo, porque quando eu descobri o contexto, a primeira pregação que eu fui fazer em Belém do Pará, eu não esqueço isso nunca. Eu fui desafiada em Belém do Pará. E eu saí de Brasília com meu coração já doendo. Porque alguém falou para mim assim: olha, você vai, mas dentro desse parâmetro, o Espírito Santo falou assim: não é isso não. Você vai chegar lá e você vai falar isso, isso e isso. E me levaram para um lugar chamado Terra Firme. Terra Firme, Belém do Pará, é uma favela. As ruas são estreitas ao extremo, não tem acostamento, os carros passam bem retinho assim, né? E aí, quando foram me pegar no aeroporto, que
nós passamos, a primeira experiência que eu tive na Terra Firme foram dois homens sem camisa, só de bermudas, com escopetas e os rostos fechados, só com o olho de fora, e tentaram impedir o carro de passar. E aí, quando eles tentaram impedir o carro de passar, o pastor que me acompanhava baixou o vidro e falou assim: sou eu. Aquilo ficou marcado na minha mente. Ele falou assim: sou eu. Aí os dois falaram assim: deixa passar. É o pastor. Onde eu quero chegar? Deixa Deus te preparar, porque quando Ele chama, Ele responsabiliza. Deus te chamou, Ele se responsabiliza. Onde você colocar a planta do teu pé, meu querido, Deus vai te acompanhar. Aonde você entrar em busca de superar os seus desafios, Deus prepara pessoas certas, no momento certo, no lugar certo, para fazer as coisas certas. Então não pense que você está sozinho. E aí eu entrei na favela, na Terra Firme, e fui pregar numa igreja pequenininha, que também não tinha calçada. Tinha uma grade e a porta não ficava aberta, a porta era gradeada. E aí para a gente cantar tinha hora, para a gente falar tinha hora. E aí a gente recebeu vários recados: olha, a hora está acabando. Se você não fechar as portas da igreja, nós vamos entrar com bala dentro da sua igreja. E aí onde eu quero chegar? Na hora em que você vai receber, os desafios aumentam, a pressão aumenta, as afrontas acontecem. E sabe o que aconteceu? Naquele dia foram 4 vidas para o Senhor Jesus, foram 2 libertas naquele momento. Sabe o que eu quero dizer para você? No momento em que você receber aquilo, está pronto, algo vai acontecer de forma tão natural, que você vai dizer assim: ai, não acredito. Porque é isso que a gente faz, né? A gente pede a vida toda, e quando a gente recebe: Senhor, eu não acredito que você me fez viver isso. Eu acho que o Espírito Santo está sendo muito claro com você. A fase que nós estamos vivendo hoje é uma fase diferenciada, irmão. Você já reparou que as investidas de Satanás para aquele que assume o propósito não cai igual há 20 anos atrás? Não sei se você reparou, eu reparei. Eu já reparei. Ele está sutil, irmãos. Ele vem muito mais disfarçado do que há 20 anos atrás. Não tem nada a ver. Isso é normal. E aí, como dizia o Espírito Santo: eita, coisinha que faz crente se dar mal. É lindo a forma de Deus trabalhar. Aí vem a borboleta, cria o seu ovo, passa pela sua lagarta. E agora nós vamos falar, já que a Amandinha me deu esse tempo, vamos falar das borboletas? Vamos falar da sua sutilidade, da sua aparente fragilidade. Tem borboleta que vive 1 mês, né? 1 semana. Tem outras que vivem mais tempo. O que eu quero dizer com isso? Não importa quanto tempo você vai vivenciar aquele momento. O que importa é que você está dentro de um projeto divino. Todo momento que você tem precisa ser vivenciado como se o último fosse. E eu digo, eu posso bater no peito e dizer isso. Ame hoje, meu querido. Cuide hoje. Viva hoje. Falou com Deus hoje? Faz amanhã. E se amanhã não existir? Eu vejo borboletas aqui. Eu vejo pessoas com suas asas prontas. Eu vejo pessoas no casulo. Eu vejo ainda pessoas no óvulo. Eu vejo pessoas ainda tecendo seus casulos e os seus fios de seda. Independente da fase que você estiver, viva. Seja nutrido por ela. Ah, Débora, que coisa mais pesada que você está falando. Não, estou sendo realista. Eu não vim aqui trazer palavras só de prosperidade e nem trazer uma palavra que você acha que é confortável para o seu ego. Eu vim trazer verdades. E a realidade do mundo é essa. A gente não se interessa mais por ninguém. A gente mal olha para o lado. É assim ou não é? Quando alguém é empático com você, você fala: ih, esse camarada está querendo alguma coisa. O que fulano quer em troca?
E o Senhor está me chamando a atenção, igreja. Nós precisamos ser diferencial ainda nessa terra. Aleluia. E aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, na rua, eu acho que eu disse isso da outra vez que eu estive aqui. Seja um diferencial onde você estiver, porque Deus não fez as borboletas apenas para voar. As borboletas têm sua utilidade na natureza. E não é à toa que elas pousam também nas flores, nas plantas, enfim. Qual é mesmo a utilidade das borboletas? Qual é mesmo a minha utilidade no reino? Qual é a forma com que você vai ser útil no reino? Sabe, eu fico vendo certas coisas e vou falar coisas de dentro, tá? Não vou falar nem nas lá de fora. Eu vou falar nas coisas de dentro. Quando eu comecei a cantar na igreja. Eu tinha 10 anos, foi a primeira cantata que eu fiz na vida. Foi a cantata de Natal em Teresina, onde eu nasci. Tem nordestino aí? Só? Olha, gente, tá com meu povo. Ah, bom. Melhorou. Eu tinha 10 anos e o meu pai, ele era militar original. Ele era na linha. E os cultos lá em Teresina terminavam muito tarde. Chegava em casa 10 horas, 10h20, e ele começou a cortar as minhas asas. Você só tem 10 anos, eu não quero você na rua até essa hora. Daí desarrumou um jeito. Então tá, eu vou na escola dominical. Quando eu cheguei na escola dominical, eu me deparei com as pessoas de joelho, coisa que a gente não vê mais hoje, né? Tinha o nosso momento de oração e a gente ficava de joelho. E aí, quando eu entrei a primeira vez na escola dominical, eu vi alguém cantando assim: eu tenho no meu coração Percebe a delicadeza? Ele estava falando só dele, né? Isso marcou a minha vida, marcou a minha história de vida. Eu tinha só 10 anos. Onde eu quero chegar? Você tem um potencial imenso de marcar vidas. Você tem dentro de você algo tão tremendo que pode mudar a rota da vida das pessoas. E Jesus quer nos lembrar isso hoje. Se você está no ciclo de renovo, não se iluda. É o nome de Cristo que tem que brilhar primeiro. Se Deus vai te fazer um novo, não é só para você sair desfilando na rua. É para o nome de Cristo imperar na tua história. Ei, usa o que você tem e muda a rota da história das pessoas. Os anos se passaram, e eu reencontrei pessoas daquela época, médicos, advogados, odontólogos, pessoas que são dentistas, enfim. Foi muito prazeroso. Por que eu estou dizendo isso? Porque as fases na vida da gente não acabam. As borboletas têm um ciclo de vida e têm um prazo de vida útil, pequeno aparentemente, mas elas desempenham tão bem o seu papel na natureza que elas nos chamam a atenção por onde a gente passa. E a gente questiona tanta delicadeza, tanto colorido, né? A sua vida, a minha vida não é tão curta quanto uma borboleta, mas nós não sabemos quantos minutos nós temos ainda aqui. Nós não sabemos se Jesus vai voltar daqui a pouco, ou se Jesus vai voltar amanhã, ou se Jesus resolver te levar para se encontrar logo com Ele, ou me levar também. Talvez seja a última vez que eu encontre você, talvez seja a última vez que você me veja falar de Cristo na terra. Então, quer uma dica de amigo? Use o que você tem para mudar a rota da sua vida. E hoje você tem uma palavra que foi liberada sobre você. Vai, não para. Amém. Continua. Se você está no casulo, suas asas estão sendo formadas. Vai. Tem uma frase que eu uso nos meus vídeos direto. Eu falo assim: respira e vai. Deus está te vendo. É a realidade da nossa vida, irmãos. Amém? Amém. Eu vou cantar uma canção que todo mundo conhece. Pedi meu amigo aqui para me ajudar.
acho que dá perfeitamente para o que eu quero dizer. Só para encerrar. Eu quero agradecer, viu, irmãos, o convite de vocês. Não foi fácil a semana para mim. Não sei se devo, Amanda, mas vou aproveitar. Um dia disseram para mim que é antiético a gente falar das nossas experiências no púlpito. E eu procurei na Bíblia algo que me trouxesse uma razão sobre isso. Eu nunca vi Jesus Cristo falar de si. Quando alguém questionou quem ele era, né? Quem você diz que eu sou? Você é o Cristo. Você. E ele disse, se é isso que vocês estão dizendo, então tá bom. Então eu aprendi que Jesus Cristo veio para quebrar protocolos. Ele não veio para seguir regras. E eu acho que o cristão na terra também não deve seguir todos os protocolos e o nome de Cristo deve imperar. Mas essa semana não foi uma semana fácil. Nós cuidamos de uma pessoa durante 4 anos com câncer. Essa pessoa estava afastada dos caminhos do Senhor. Era um levita nato, original, que se desviou dos caminhos do Senhor. Pagou um preço alto, abandonou a família, abandonou os filhos. E em 2000 e não sei quanto, que agora não lembro, 18, a Patrícia me lembrando aqui. Em 2018 eu estava numa reunião na casa de um pastor, e o pastor, Deus usou esse pastor para dizer assim: vou tratar com esse homem e vou colocá-lo na palma da sua mão, Débora. Os anos se passaram e eu recebi a notícia de que ele estava já com câncer, internado no Hospital Gama, e a Patrícia e o esposo foram a ponte para tudo isso. E eu fui lá, nós fomos lá e cumprimos a ordem que o Senhor nos deu. Foram 4 anos de muito aprendizado. E um dos maiores aprendizados, 3 aprendizados que eu tive, que eu posso relatar para você agora, que eu acho que foram muito mais do que 3, né? Mas o primeiro deles, eu já disse hoje, quando Deus chama, Ele responsabiliza. O segundo, não fuja de Deus. Não se esconda. Não tenta se esconder. Não há um lugar no mundo que o olhar do Senhor não penetre. Deus sabe quem você é, Deus conhece a sua estrutura, Ele sabe, como diz a canção, o que você está fazendo. Então não desista. E terceiro, aquele a quem Deus chama para um propósito não vai embora sem que o propósito de Deus não se cumpra sobre ele. O Senhor está dizendo nessa noite: antes do Senhor te levar, antes do Senhor voltar, o propósito dele vai se cumprir na sua vida, de uma forma ou de outra. Por isso não mexe, não acelera, não vai lá, como diz, bulinar no negócio. Deixa o projeto do Senhor andar de forma natural. Amém, irmãos? Essa canção é conhecida. Eu perdi o hábito de gravar vídeos. Eu acho até que tenho que voltar, porque eu acredito que isso alcança muito mais pessoas, você estando paradinho, que você se locomover. Mas enfim. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei.